situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Meus amigos e minhas amigas, mais uma semana, mais um episódio do vosso podcast preferido, nacional, internacionalmente. É dos melhores podcasts do mundo, não é? Eu diria que sim. O feedback que vamos tendo. Neste momento, inclusive, da Europa. Exato. Do mundo e do Mercadona. Este domingo, quando estava a pagar, o senhor vira-se para mim e diz: é do 0-0, não é? Eu com os meus filhos, todo desbarbado, fato de treino. Sim, como se viesses muito melhor arranjado por aqui, à segunda. Luís, Não é? Portanto, um grande abraço. Luís, ao fim de semana, vira um mendigo. Mas fui de manhã, fui de manhã ao Mercadona. Mas não sei se só para perceberam dizer. a subtil informação que foi no Mercadona. A que horas? Foi de manhã, é o que eu estou a dizer, e fui com os meus filhos. Boa, portanto, boa. Não Portanto, peguei não foi- ananados, não peguei nada. Não havia nada disso. Não peguei nada. Nem isto peguei. Mas paguei tudo. Bora. Caríssimos, portanto, enquanto o Luís ao domingo vai fazer compras, nós decidimos sempre ali por volta das 9 da noite de domingo qual é o tema do dia seguinte. E não houve grande consenso, a verdade é esta, para o tema do episódio 2, portanto vamos fazer aqui quase um buffet. buffet de temas, porque há 3 temas. Um que se tornou inevitável no pré-gravação deste Coincide com programa. 3 equipas. Hã? Não é? 3 temas, coincide com 3 equipas. Coincide É isso? com 3 equipas? Não, só tinha 2. Qual é que é a Então, terceira disseste equipa? 3 temas. Há 3 temas. Vamos falar deste Futebol Clube do Porto com um ponta de lança que começa a carburar. Vamos querer saber a vossa opinião sobre Samucas. sobre o que é que mudou no Porto desde a última vez que falamos aqui sobre o Porto antes do fecho do mercado. Temos inevitavelmente que olhar um bocadinho para, eu não gosto de dizer o novo Benfica de Bruno Lage, parece sempre que estamos aqui a falar de uma coisa completamente diferente, mas há ali algumas nuances que é interessante. Eu acho que há muita coisa nova no Benfica, de Bruno Lage ao novo presidente da Assembleia Geral. Só Rui Costa que ainda se mantém. Sim, é isso. Já lá vamos. Já É o lá segundo vamos. tema do episódio 2 e depois há um que vocês estavam para aqui a discutir de forma acalorada. Isso é o meu isto não. Isso é o Mas teu eu isto acho que não. devia ser um isto não antecipado. Pronto, é isso. Eu acho que depois podemos ir por aí e Ei. fica já como o teu isto não, que é a questão da possível e muito provável greve dos jogadores de elite. E aqui devia entrar o áudio do ai, está a chorar. Ai, está a chorar. Ai, está a chorar. Está a tornar Levaste com um pau. cada vez mais uma realidade. Portanto, vamos começar. Temos aqui o nosso Renato também, o nosso Gonçalo. Vamos também, se Temos aqui a possível, bola, uma temos mesa, uma bola, Luís, temos tudo. está tudo. Caríssimo, Pronto. vamos falar do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto passou um teste, em teoria, que se previa muito difícil, num terreno de uma equipa que estava e está a fazer uma excelente temporada, o Vitória Sport Clube. A primeira parte, não sei a vossa opinião, mas não foi propriamente o creme de la creme do futebol. Foi uma primeira parte muito mastigada, sem grande qualidade. Na segunda entrou em cena Samu Omorodion. Luís, vou começar por ti, porque foste tu que sugeriste também o tema. Foste o primeiro a lançar a questão para cima da mesa. É um Porto muito diferente. Há uma resposta muito gira, nós até pusemos, creio, nas redes sociais, do Vítor Bruno, quando lhe pergunta se este é o 11 base do Futebol Clube do Porto. Não. Ele diz, não. Não. Não e não. Não Mas é a uma ver- resposta. Mas a verdade é que Neuen Pérez foi titular, Samu foi titular, Francisco Moura. o Francisco Moura foi titular, ainda falta Fábio Vieira. O que é que está a mudar neste Porto desde há um mês e meio, que foi a última vez que falamos do Futebol Clube do Porto? Eu acho que não está a mudar, está, acima de tudo, a aprimorar-se, está-se a construir uma equipa. Acho que ainda está muito longe de um nível que os adeptos e, sobretudo, que Vítor Bruno pretende, mas já se notam melhorias. Portanto, eu acho que se olhar para... Portanto, não é o primeiro teste. O primeiro teste do Futebol Clube do Porto começou por ser um descalabro e acabou num sucesso tremendo. Sim. Mas e nós na altura até fizemos o episódio antes do jogo contra o Sporting, eu acho que na altura eu até falei que achava que o Porto não estava no nível de Sporting, mas estava mais próximo do nível de Sporting do que do nível Benfica. Acho que continua ali a meio caminho, entretanto algumas melhorias do Benfica, depois falaremos sobre isso, mas acho que ainda está a uma clara distância, sobretudo em termos de consolidação, de cimentação, mas a grande diferença é que tem
melhores peças. O fim de mercado do Porto, que é um fim de mercado, na minha opinião, muito bem conseguido, tem só o ónus negativo de estes jogadores não começaram desde o início da pré-época e por isso já apanharam o comboio em andamento, mas parece-me que são opções muito válidas. Vou ainda descontar Fábio Vieira, porque ainda não está, não sabemos quando é que estará e quando é que estará em pleno, mas se chegar a estar em pleno será mais uma grande adição para esta equipa. Mas nós vamos falar do ponta de lança. Eu acho que a questão do central é absolutamente vital e eu sempre disse aqui que para mim era a prioridade número 1 era o Porto ter um central, mas eu acho que passa um bocadinho mais pelos pingos da chuva e não deve ser menosprezado. Finalmente o Futebol Clube do Porto tem um lateral esquerdo de qualidade inegável. E eu portanto, em 2020 chega o Zaidu, em 2021 chega o Wendel, têm sido os laterais esquerdos desde essa altura. Por mais que o Wendel tenha feito uma boa época no ano passado, sinceramente é uma boa época porque já não se esperava nada do Wendel. E por isso, claro, ele chega à seleção brasileira, não chega a uma seleção que tem o Marcelo, não é? Como nos últimos anos. Eu creio que o Wendel paga a fatura de chegar rotulado de um indiscutível, porque vinha da Bundesliga, do Leverkusen. E acabou por se criar uma expectativa se calhar demasiado alta para o Wendel. Talvez sim. Eu acho que o Wendel, para mim, apesar desta boa última época e da chegada à seleção, eu encosto muito mais o Wendel ao lado de Seção. Portanto, sim, concordo com o que tu dizes. Chegar hoje em dia à seleção brasileira não é propriamente a mesma coisa que era há 30 anos. E acho que estes últimos anos do Futebol Clube do Porto, desde a saída do Alex Telles, que era um jogador com uma enorme qualidade, com uma enorme utilidade, seja nas bolas paradas, remates de meia distância, decidiu vários jogos dessa maneira, os próprios penaltis. Alex Telles foi de facto alguém que deixou muitas saudades e que nunca foi colmatado. E o Francisco Moura chega, e eu sinceramente, posso estar muito enganado, mas ao fim de 2 jogos, sinto claramente que é um jogador para ficar, para estabilizar, para ser uma adição clara e para ser muito rapidamente o melhor lateral do Futebol Clube do Porto, juntando os dois lados. Portanto, volto a dizer, com margem de erro, são apenas 2 jogos que ainda vimos, mas tenho essa sensação. Porque não é só a qualidade do jogador, não é só o que ele dá à equipa em termos ofensivos e sobretudo defensivos, que é um jogador com já muita capacidade de defender, mesmo que no Famalicão muitas das vezes tenha jogado num sistema 3 e por isso era muito mais vai e vem, mas acho que no Porto ele tem boa estabilidade, mas é sobretudo o ponto de vista emocional, o ponto de vista mental. Tu vês nas declarações dele, aquelas declarações no fim em Guimarães, percebes que é um jogador com outra estaleca, com outra robustez, com um misto de confiança e inteligência. Sim. Parece-me que é alguém de um nível acima e acho que aí o Porto acertou, parece-me, em cheio. Então, antes de irmos ao Samu e ao Ponta de Lança, vou trazer o Maia à conversa. Muito obrigado. De nada, Maia. Olá, Maia. O que é que tens a dizer sobre isto? Concordas? É a mesma linha de raciocínio. O Porto precisava, e ficou evidente no início de temporada, que a questão defensiva era um dos grandes problemas que Vítor Bruno tinha que resolver com Neuen Pérez, com Francisco Moura. Acreditas que essa situação estará para já acautelada? Viva a todos, como estão? Viva! Concordo, tenho grandes coisas a adicionar àquilo que o Luís disse. Não era isso que tínhamos combinado. Não, eu já vou discordar de ti. Calma, é um build-up até começarmos aqui a arrebentar com tudo. Mas só sobre o último jogo, penso que o Zé Pedro está a mostrar que se calhar é mais importante para o Porto do que os adeptos poderiam pensar e que o próprio treinador poderia pensar. Tendo em conta que veio Otávio era dado como garantidamente titular, veio o Neuen Pérez e veio o Tiago Jaló. Neuen Pérez, claramente, até já tínhamos falado dele antes de ele vir, que se ele viesse era o patrão. Era o patrão. E está a passar um bocadinho, parece que já joga no Porto há muitos anos, não comete grandes erros, nem se dá muito por ele no jogo, muito fiável, portanto a partir daqui constrói-se a equipa. O Neuen vai jogar titular sempre que estiver disponível. E eu gostei de ver o Zé Pedro ali ao lado, porque o Zé Pedro não é, em termos de talento, o Otávio,
mas em termos de consistência, de personalidade, de fiabilidade, para mim, neste momento, está acima do Otávio. E o Tiago Jaló, ainda não vimos nada, portanto, tendo em conta que o Vítor Bruno trabalhou com ele não foi para as seleções e ele não tem sequer minutos, portanto, depreendo disto que os dois centrais neste momento mais fortes do Porto são Zé Pedro e Néuan Pérez. E o treinador do Porto acabou por defender um bocadinho o Otávio na última conferência, dizendo que quis tirá-lo do holofote. Fez o papel dele, não é? Eu acho que quando um jogador tem qualidade para jogar, não precisa de sair do holofote. Tem personalidade para assumir que foi um erro e que vai a partir daí reconstruir. Eu acho que não tem sido só um erro. Pois. Não foi só um, foram vários. E se cometesse mais um em Guimarães, seria quase já impossível defendê-lo. Total, não é? Impossível defendê-lo. Percebi que o Vítor Bruno quis lhe tirar um bocadinho dessa responsabilidade, mas eu acho que o Zé Pedro neste momento é mais fiável. Não é um jogador que vá encher as medidas aos adeptos, mas já mostrou desde o ano passado, desde a final da Taça. Na Supertaça não lhe correu tão bem, mas a final da Taça jogou jogos importantíssimos. Eu penso que ele joga contra o Benfica, o clássico, já não tenho a certeza. Creio que sim. Mas mostrou na prova do algodão que é um central que não te vai deixar ficar mal, te sentir figurado, não te vai deixar ficar mal nos momentos-chave. Portanto, essa é uma das surpresas. A partir daí, concordo plenamente, Francisco Moura de cadeirinha vai ser o lateral esquerdo do Porto e é o melhor de longe, numa fase da carreira de grande maturidade. E depois o Samu, que já vamos falar dele, mas se calhar guardo a minha opinião para quando falarmos dele. Então, deixa-me só ir para rematarmos a questão do central. Que temos o Igor no estúdio aqui a arrumar Exato. Fundamental. Queres vir cá falar de ele basquete ou de futsal? Está nervoso. Está só à procura de um portátil, muito bem. Deixa-me só, não é discordar, não discordo do que tu dizes em relação ao Zé Pedro, mas eu sinceramente parece-me que o tirar de holofotes é algo muito, muito pontual e eu não sei se o Vítor Bruno não vai já voltar a lançar o Otávio no jogo na Noruega. Eu percebo o que é que tu queres dizer em relação ao Zé Pedro ser mais fiável. A grande diferença do Zé Pedro e do Otávio nesta altura, parece-me, é que o Zé Pedro sabe das suas limitações e o Otávio não sabe ou ignora, porque também tem limitações, mas é um jogador que, porque tem uma propensão física, uma capacidade, ele é muito rápido. Confia demasiado nas capacidades. Confia demasiado. E esse tem sido... Levou um choque de realidade chamado Gyökeres. Sim. Mas quem é que não leva um choque de comboio realidade chamado Gyökeres? Mas a questão é que, sinceramente, em termos também de qualidade, são jogadores bastante diferentes. Portanto, eu acho que esta chamada de atenção vai ser um caso isolado. Chamada de atenção, eu interpreto assim, do Vítor Bruno, vai ser um caso isolado na época do Otávio. Portanto, acredito que ele a curto prazo volte já ao 11. Portanto, não estou a ver que vá ser algo como acontecia muito com o Sérgio Conceição. Sendo que o Sérgio Conceição não assumia abertamente isto. Sim. Não assumia abertamente. Com o Sérgio, eu acho que o Otávio tinha jogado. Não, eu acho que ele podia tê-lo encostado, mas nunca chegava a uma conferência de imprensa e assumia abertamente aquilo e a dizer que seria para... Romário Baró, diz o Igor. Romário Baró, bom exemplo. Portanto, achas que haver Liga Europa nesta semana e um jogo... E depois esta é outra questão. O Porto vive uma época, já falamos aqui várias vezes, de transformação. Mais do que nunca parece-me que o campeonato é ultra prioritário para o Porto, nomeadamente para regressar à Champions no próximo ano. A Liga Europa, num caso como o do Otávio neste momento, vem num bom momento, sendo um bocadinho segundo plano, jogar na Noruega com o Bodø Glimt, o Vítor Bruno dizer, olha, está aqui o Otávio outra vez, tens aqui o teu palco, não é propriamente se calhar a competição a que vamos dar mais importância. Sim, atenção, eu acho que ele poderá até jogar na Noruega e a seguir ser outra vez suplente. A seguir é com o Aroca em casa, depois há um jogo muito exigente contra Manchester United também em casa. Era isso que eu estava a dizer, aproveitar a Europa para não não quero usar a expressão queimar, entre aspas, mas para não o encostar de vez e dar sinal de que ele conta. Mas a posição de central exige um bocado de rotinas. É tipo guarda-redes, não é? E tens que jogar com alguém várias vezes para te incorporares e para conseguires ganhar essas rotinas. Por isso, eu não sei até que ponto é que isto poderá ser positivo. Agora na Europa joga o Otávio e em casa com uma equipa média-baixa, com o Arouca, por exemplo, joga o Zé Pedro, depois vem o Manchester, já joga o Otávio outra vez porque é melhor, mas não tem jogado com não é esse o meu raciocínio. Acredito é que
não será um afastamento total. Eu estava a fazer o paralelismo com o Sérgio Conceição, porque acontecia isto. Alguém a falhar, o Sérgio Conceição, ou para castigar, ou para proteger, ou um misto das coisas, encostava ao jogador 2 meses, ou 3 meses. Às vezes acontecia isso, o jogador saía totalmente do mapa e depois voltava bem mais à frente, já ninguém quase se lembrava do que é que tinha acontecido. Aqui não acredito que vá ser com esta brusquidão, se bem que, atenção, também há Tiago Jaló, não sei em que condições é que estará o Tiago Jaló, vem de uma questão mais delicada em termos físicos, mas sinceramente acho que vai ser, não vai ser um deixar cair ou um deixar desaparecer total. Eu acho que o Otávio vai aqui e ali também continuar a jogar para depois, durante boa parte da época, ser o titular do Porto ao lado do Neumann Pérez. Eu sinceramente acho que isso vai acabar por acontecer, mas só com a certeza de que o jogador consegue fazer exatamente aquilo que o Maia, que eu estava a dizer há pouco em relação ao Zé Pedro, que ele consegue perceber quais é que são as suas limitações e não arriscar com as suas limitações, não é? Porque é aí que está o risco. Tem sido muito evidente, não é? A questão do Farense, a questão do Sporting. É o central que precisa de amadurecer mais. Não vi o Tiago Jaló ainda, nesta fase da carreira, já ouvi jogar, mas no Porto não vi. Mas é também o central que se calhar tem uma maior potencial, não é? A parte do Neumann é o central dos 3 outros, que é o Zé Pedro, o Gabriel Braz e o Tiago Jaló e o Otávio. Destes 4 é o que tem mais potencial para crescer. Tem é que não inventar. Mas no meio disto tudo, a verdade é que Vítor Bruno fica com opções. Era um problema que tinha no início da temporada. O mercado do Porto acho que foi excepcional nesse sentido. Deu opções ao treinador. Tardio, o que se percebe por causa das circunstâncias, das limitações financeiras, mas acabou por ser um ótimo mercado, parece. Também acho. E de fininho estamos aqui a falar do pós-Pep, que não está sempre subjacente, mas é o Porto a tentar reencontrar-se defensivamente. O que nos parece, e agora vamos então a um dos temas que tínhamos em cima da mesa, no ataque está resolvida a questão. Vítor Bruno foi dando os minutinhos ao Samu, necessariamente, porque chegou tarde também, jogou na Amazo, sempre. Quase sempre, não é sempre, praticamente sempre até à chegada do Samu. Não, houve um jogo que o Fran Navarro foi titular, Fran Santa Navarro, Clara, exatamente. Talvez. Acho que sim. Sim, há um jogo em que o Navarro creio que joga. Seja como for, percebia-se que eram opções a prazo. Estou a ver. Na expectativa que realmente chegasse alguém que conseguisse reclamar lugar para si. Parece-vos que o Samu, nos últimos 2 jogos, que foi onde realmente teve um bocadinho mais de expressão, agarrou esse lugar definitivamente? É o ponta de lança? Diria que sim, e foi um bocadinho ele a forçar essa titularidade. Porque das declarações que vejo e também se esquecermos os golos, que é só a parte mais importante, ou não. Ou não. O próprio Vítor Bruno falou disso. Se virmos o que o Vítor Bruno vai dizer sobre o Pavlidis, está a dizer que se calhar não é, mas já lá vamos mais à frente. E se calhar não é mesmo. Se conseguir ser ele a criar espaço para os outros marcarem, não é. Agora, num campeonato desta competitividade, já percebemos que o Gyökeres fez muito jeito a fazer golos, e um avançado tem que viver. Diz que sim, diz que dá muito jeito. Olha, só para te dizer, jogou o Fran Navarro e Namazo. Jogaram os dois. Jogaram os dois. Com o Namazo jogou encostado à linha. Sim. Ok, é isso. Mas voltando, acho que o Samu, se não tivesse feito golos, não era o titular do Porto, porque acho que ele ainda lhe falta muita coisa para conseguir entrosar-se na equipa. Eu estou-me a rir porque ontem fiz uma promessa, ou melhor, não foi uma promessa, eu estava a ver o jogo em casa com a minha mulher e no fim disse, olha, amanhã vou tentar dizer o que tu estás aqui a dizer no sofá, vou tentar dizer no podcast, porque vai ao encontro do que tu acabaste de dizer. Até o primeiro gol do Samu, a minha mulher é portista, estava no sofá e ela só dizia, não percebo. Eu não posso dizer o que ela disse, de facto, sobre a fisionomia do Samu, mas passou o jogo todo a rasgar no Samu e de repente o Samu bisa. Claro. E portanto vai ao contra daquilo que tu disseste. Se ele não estivesse a marcar golos, se calhar não era tão indiscutível como nós o estamos a colocar, não é? Sim, e acho que até os próprios adeptos estão encantados com o Samu porque ele faz golos, porque se não fossem os golos, o Samu é um jogador inestético, não é? Aquele jogador que às vezes até parece trapalhão, mas que depois leva uma bola no espaço no segundo golo e é um autêntico galgou metros de uma facilidade. O primeiro golo é de ponta de lança. Potência brutal.
Lembras-te de Taremi e de Evan Nilsson e é alguém que não tem nada a ver em termos de ser vistoso. Estética, sim. Zero. Por isso ele tem mesmo de marcar. Exatamente. Se não são os golos, Sim. o Namazo é um jogador muito mais agradável de ver Sim. do controlo, do drible, do apoio Tem frontal. a harmonia com a equipa, não é? A harmonia com a equipa é um jogador muito mais. Mas dança melhor com toda Isso a é gente. interessante perceber. Isto é mais ou menos trabalhoso para Vítor Bruno. É muito mais porque Porque a equipa vai ter que saber jogar para um ponta de lança como o Samu. Agora, Mas eu acho que é ótimo. é ótimo porque Essa é a minha pergunta, o Samu é aquele elefante numa sala de porcelana, né? Que onde ele pisa, destrói tudo o que aparece à frente. O Maia está muito forte hoje, as Mas- analogias são muito boas. Mas o que eu vejo no Samu é os 2 golos que ele faz. O primeiro golo da semana passada, em que ele cheira a zona onde tem que estar para finalizar, um golo fácil, entre aspas, para ele, Sim. porque não teve grande trabalho, mas os do Guimarães, os contra o Vitória, em Guimarães, o gesto de cabeça é excepcional, Sim. porque o movimento dele É muito bom, o é de primeiro ponta golo de do lança, Guimarães. não é avançado, é de ponta de lança. E o golo, no ataque à profundidade, a forma como ele consegue mostrar a potência, a velocidade, Sim. e depois, na cara do guarda-redes, o mais fácil era de dar um remate Sim. cruzado. Ele mantém a frieza. Enquadra-se para o pé direito e que remata com a bola a fazer o arco para o posto contrário. Aí Sim. tu tiras qualquer argumento ao treinador para dizer: epá, Claro. sim, mas o Namazo enquadra-se melhor. Não, Epá, tecnicamente foi perfeito. Os dois perfeito, golos. perfeito. Agora, se um treinador quer apoio frontal, se quer um bocadinho mais de trabalho, pá, esqueça. O Samu é um jogador que ainda precisa muito de muito trabalho para dar isso. Agora tem uma atitude competitiva que me parece muito interessante, finalização perfeito e isso não. O Namazo pode ser um muito bom jogador, Claro. mas enquanto o Samu estiver a acertar desta forma, vai ser muito difícil. Agora, o que me parece que os adeptos do Porto podem estar descansados é que finalmente têm um jogador. O Taremi fazia muitos golos, mas tu, se calhar, não era o primeiro jogador em quem tu apostavas que ia fazer o gol num jogo. Certo. Eu diria que o Evan Nilsson tinha mais gol. O Evan Nilsson era muito mais isso. Claramente. E o Samu é aquele jogador que pode andar desaparecido 89 minutos. Eu acho que ele- pode ser mais do que Evan Nilsson em termos de golo. Sim. Não é? Sim. Eu acho que não vai dar tanto à equipa em termos de envolvimento, vai dar mais à equipa em termos de ataque à profundidade. Só que a minha questão em relação ao Samu é esta. Num jogo em Guimarães, contra uma equipa que também quer jogar e onde há um bocado mais de espaço, o Samu consegue ter esta evidência, como vimos no primeiro golo. Para mim, tecnicamente, eu gostei muito da forma como o vejo cabecear a bola no segundo golo, não é? No primeiro. Não, exato, no eu primeiro. confundi, exato. O primeiro gol é Onde se vê o cruzamento de ataque à João Mário. profundidade é e no o ataque à segundo. profundidade é o 2. É o 2-0. O cabeceamento é. O gesto técnico é muito muito bom, bom, portanto, é muito ele não é aquela coisa de a bola vai à cabeça, o que às vezes vês, Sim, há sim. jogadores altos, possantes, mas que não têm propriamente Ele uma grande... cabeceia nas costas do Tomás Ribeiro e o Tomás Ribeiro parecia um escolinha. Olha, aproveitando Sim, uma sim, entrevista que tivemos aqui recentemente, fez lembrar o Jardel. Olha, sim. Fez bocadinho. lembrar um... Não, é aquela coisa... Ele fisicamente é tão forte, tão Sim. superior aos outros, que o Tomás Ribeiro, que até fez gol na semana passada ao Braga de cabeça Uhum. e que saltou alto, Sim. parecia um jogador muito menos capaz e, na verdade foi mesmo a superioridade física do Sim, Samu do que se Samu. evidenciou ali, porque ele salta alto, enquadra-se bem com a Sim, bola, sim. cabeceia gesto perfeito, portanto, olhos abertos e a cabecear exatamente para onde quer meter a bola. Portanto, esse aspecto acho que, acho que é relevante. Mas o que Tua questão... Mas a eu minha questão é adivinhando dificuldades, porque em Guimarães há a inserção de Stefano Eustáquio, junto de Varela e com também Nico Gonzalez. Foi segundo o teu raciocínio, não me esqueci disso, um dos grandes reforços do Vítor Bruno para esta época, não é? Que o teu medo era que ele saísse quem o Ala Varela. O Ala Varela, com Varela sim, no sim. último dia de mercado. Certo. Mas há esta inserção do Eustáquio, que é um jogador, em termos de inteligência de leitura de jogo, muito, muito relevante. Tira um bocadinho de criatividade em termos de desmarcações, rupturas, Tira o 1 para Vasco 1. Hã? Tira o Vasco Não, Sousa não, um não, bocadinho. o Vasco Sousa já não era titular. Certo, Ele aqui sim. tirou o Ivan Reimer. Tira o Na Ivan verdade, Reimer. ele abdica Sim. de Ivan Reimer e Isso era uma das coloca coisas que eu Stefano até Eustáquio queria para terminar o e assunto do Porto, depois falar disso tira também. Namazo e joga com Samu. Eu imagino que Samu será para jogar, mesmo contra equipas de bloco baixo, ou seja,
próximo jogo, em casa, contra o Arouca, provavelmente o Arouca mais recuado do que este Vitória, e por isso acho que não fará tanto sentido ter esses 3 médios, não sei quem é que sairá, mas acredito que seja um jogo muito mais para Ivan Reimer. Só que aí vamos ver mais debilidades do Samu. Até vai abrir espaços, poderá arrastar marcações, mas vai ser mais difícil. Não é o ter... jogador de futebol combinativo que o Porto poderá precisar É para arrebentar com Sim, defesas ou seja, vai mais... ter que evoluir muito, Sim. porque eu acho que ele vai ser uma aposta clara, vai ter que evoluir muito também nesse capítulo do envolvimento com a equipa, porque nesta altura, concordo aqui com o Maia, não me parece ainda que tenha uma harmonia criada com a equipa, e é normal que não tenha, porque Sim, é pouco tempo. não tem assim tanto tempo de futebol. E nem achei tão incoerente assim a forma como o Vítor Bruno aborda o pré-jogo, dizendo enquanto o Namaz me der o que acha, já não me lembro como é que ele disse, enquanto o Namaz me continuar a dar aquilo que eu quero, Sim. vai ter sempre vida. E muita gente achou incoerente depois ele no Colocar o jogo Samu. tirar o Namaz. Eu não achei incoerente, O Namaz achou incoerente. o Namaz achou porque entrou A forma como ele entra, tu vês no semblante dele, ele está. Tanto que o Vítor Bruno parece-me ter um cuidado especial em. Sim, Anda cá. anda cá. E depois é Cuidado que com ele as abre. trombas. Porque ele estava cabisbaixo, estava mesmo naquela de. Sim. Opá, vai. Desculpa. vai apanhar laranja. Exato, pá, não me venha chatear a cabeça. E o Vítor Bruno tem esse cuidado redobrado de o agarrar e aí metê-lo a olhar para o jogo, porque notas depois o Namazo já ligado a olhar para o jogo. Sim. E a perceber o que é que tem que ir fazer. Mas lá está, voltando ao argumento inicial, um avançado pode ser muito tosco, mas quando mete a bola na baliza tem que jogar. Sim, sem E aí acho que o Samu tem uma vantagem muito grande em relação ao Namazo, é que ele fisicamente é muito superior a todos os outros. E mesmo num jogo de bloco baixo, qualquer bola pingada na área ele vai ser muito útil a trombar, como se costuma dizer no mundo de futebol, com toda a gente e a fazer gols de qualquer maneira. Prevejo que o Samu, apesar de ainda não me encher as medidas em termos de um avançado de qualidade, tem uma margem de progressão muito grande e prevejo-o a fazer 15, 20 gols. Sabes o que é que eu me estava a lembrar enquanto vocês falam de Samu? Era o Paulo Sérgio e do Pinheiro? Pinheiro. Lembrei-me disso há um Pinheiro. bocado, sim. O Pinheiro. Eu acho que ele é um bocadinho Pinheiro. mais que um Pinheiro. Sim. Eu Não, não gosto é uma dessa boa expressão, semana mas- para se falar de Pinheiros, Não, não porque é, foi não uma é, semana não um é, bocado de trágica nesse sentido, mas é um Pinheiro bonito. E uma menção especial É um aos bonsai. nossos bombeiros, Sim. que foram heróicos. Sim. Ah, Foi puxar realmente um assunto. Sim, eu acho que Samu não é. Foram heróicos, mas para a semana já ninguém se lembra deles. Não é? Infelizmente. Não, acredito. Anyway, uma coisa que eu acho interessante para irmos fazer aqui um fechar de tema de Porto. Um embrulho. Parece-me, porque já se falou aqui também de Ivan Reimer e há Fábio Vieira, que não sabemos quando é que voltará. Qual é que foi a estimativa? Falou-se na altura da lesão? mês. Um mês? Acho que era menos. O Vítor Bruno disse que ele estava a evoluir bem e que estava a trabalhar Portanto, bem. em breve teremos Fábio Vieira Sim. também disponível. 2, 3 semanas. Depois para a seleção, portanto, um mês. não é? Pronto, é Pronto, isso. é isso. Portanto, a seguir à paragem das seleções vamos ter Fábio Vieira disponível. Eu queria fazer aqui um misto de coisas. Se Vítor Bruno tivesse o plantel que tem atualmente à disposição, o jogo em Alvalade podia ter sido diferente, ponto de interrogação. E neste momento parece-me que ele tem realmente tantas Não. tem boas Minha opções. resposta é não. Já lá Posso vai. como nas conferências de imprensa, posso já responder Eu a essa? respondo já Não. essa e Não. guarda a próxima. Não, porquê? Porque me parece que agora ele tem jogadores disponíveis para, num jogo, frente a uma equipa que sabe que vai atacar, usar jogadores como o Samu e em jogos... Galeno, exato, que andava a jogar a defesa esquerda. Dá-se ao luxo de colocar Ivan Reimer no banco num jogo em Guimarães, que pode vir a ser muito importante agora num jogo frente ao Arouca. Portanto, vocês concordam quando Vítor Bruno diz que não, porque não e porque não é a equipa base, porque ele realmente tem aqui soluções para vários desafios e provavelmente vamos ver o 11 a mudar-se muitas vezes de acordo com o adversário. Sim, eu acho que ele tem um guarda-redes base, tem um defesa base, Tem um médio tem base. um médio base. Eu acho que tem 2 defesas bases. O Francisco Moura já Sim, entrou o na Moura base. sim, acabará ok, por ser, sim. Moura e Neuen base. Lateral direito e central direito não são base, porque o João Mário Sim. mostra debilidades ainda, Sim. apesar de ter feito uma assistência. E qualidade também, ainda. Sim. O Martim, Acho que é o lugar mais 50-50 que o Porto tem nesta altura. acho que pode jogar qualquer um e vão entregar mais ou menos Certo. a mesma coisa. Varela base, E depois a partir Nico daí... base, o Nico, exato. e a partir daí qualquer um pode jogar, acho Sim. eu.
Mesmo o PP, não sei se tem. PP Sim, o Galeno também terá lugar. Entrando o Fábio, eu não sei com quem é que vai sair para entrar o Fábio Vieira neste momento. É que Eu essa não era sei a se minha o Fábio pergunta- Vieira vai entrar. Essa era a minha pergunta final sobre o Porto. Não sabes se Fábio Vieira vai entrar? Não, ou titular. seja, A titular. A titular, sim. estando a equipa toda bem E o Fábio bem? e o Fábio bem, pois Eu tenho que vai pôr ser os cenários em complicado. Vai cima ser da mesa, complicado. né? Senão, se isto fosse fácil. Eu acho que será bom que o Fábio não esteja ainda bem até janeiro, que Galeno ou PP, um deles, consiga Portanto, ó, Fábio, acalma rebentar lá a tua escala. recuperação, Exato. que não dá jeito ao mister. Fábio pensa no Mundial de Clubes, portanto, e, Que vai e- fazer greve, hein? Calma, não antecipes temas. e por isso, nessa altura, abrindo-se uma vaga de alguma venda que o Porto possa fazer entre estes dois, né? Galeno e PP são os dois jogadores nesta altura com. Acho que ontem houve alguém que saltou para a montra. Sim, não, alguém. Diogo Costa. Para mim, o Diogo Costa é o jogador com maior valor. Mas o Ter Stegen lesionando-se ontem foi a primeira coisa que eu pensei. Pois. É que acabou a época e não sei se regressa no mesmo nível. Portanto, Pois. se calhar o Diogo saltou aqui Sim, para sim, aquela sim. que seria até, já falamos disso aqui neste programa, há umas O clube, edições. o clube O clube indicado ideal para ele. acabou de abrir uma grande vaga para o Diogo sair. Sim, indiscutivelmente. Caríssimos, mais alguma. Mas se vocês foram tão imediatos a dizer que o jogo em Alvalade não teria sido diferente, Não, o Sporting já está noutra fase. Já está. eu isso. só vos quero ouvir dizer isso. Eu acho que tem, a ver, Já tem está. muito mais a ver com. Tão Tem evidente. muito mais a ver com isso do que propriamente com a Sim. capacidade do Porto. E obviamente a Supertaça estava na cabeça, mas de qualquer maneira eu acho que Que é um Porto, de facto, com nesta outras altura, o soluções Sporting, atualmente. Sporting é que nós estamos a falar deste fecho de mercado do Porto, mas o Sporting no fim vai buscar o Conrad O irmão Arder. do Gyökeres. E atenção ao Max e Araújo. Também Sim. gostei muito do que vi ontem. Portanto, Portanto, está entregue. não, entregue. não, Não está, claro que não não está está entregue. Não está Acho que porque- não está, não se pode falar Estou a disso. ser- estou a ser Ninguém em polémico. setembro pode dizer que algum título esteja entregue. Agora que parte muito à frente. Se eu tivesse que meter dinheiro, Se fosse Fórmula 1, o Sporting tinha dado 2 segundos já. Epá, não é vamos falar isso. de Fórmula 1. O Max Verstappen também Quem é que em, ganhou? em Foi abril. Norris. Em abril estava mais do que entregue. E agora, atenção, que a Sim, coisa não, está isto é tremida. Fórmula O Porto pode ser um Lando Norris É isso. e o Benfica pode ser quem? o Pérez. Querem Não, acho que não. Pera. O Leclerc, eu acho que o Benfica é o Leclerc. Não é? Exato. Tem sempre potencial, mas falta sempre qualquer coisa. Sim. Adoro. E da boxe normalmente fazem um bocadinho da geneira, verdade. portanto Mas isso estragam ali agora- a estratégia. Na Ferrari agora isso está melhor. Estou a adorar a Está forma como estamos a passar para o tema seguinte. Brutal. Fórmula 1, não é? Benfica. Ferrari, Benfica. vermelho. Bora. Portanto, a opinião sobre o Porto ficou aqui evidente. Vamos perceber E falta como Denis Gould, nem me lembrava. Denis- O Dennis Gould não vai. Dennis Gould, exato. Calma, vamos guardar isto para... Não vai. Não Para o vai. momento do Denis a taça da Gould. Liga, a taça da Liga agora é já quartos de final, depois Exato. meias. É Portanto, uma- o Denis Gould terá o seu momento. Vamos falar um bocadinho sobre o Benfica, porque aconteceu algumas mudanças desde os nossos últimos episódios. Nós tivemos o especial com o Pedro Pinto a semana passada, portanto ainda não tivemos muito tempo a falar sobre E antes tínhamos tido a seleção, não é? e a seleção, portanto este Desformatamos choque... aqui um bocadinho a nossa sala. mas está bom, pode acontecer mais vezes. Mas Bruno Lage chega e a pergunta é muito simples. Bruno Lage não tinha muito por onde fazer a geneira, na verdade, neste primeiro impacto. Era só mudar alguma coisa que era evidente já aos olhos de toda a gente, e uma dessas, parece-me, chama-se Orkun Kökçü, que é, eu não quero dizer um jogador diferente, é uma pessoa diferente, desde que Bruno Lage chegou e desde que ele foi titular na posição dele. Portanto, Bruno Lage está a ser inteligente ao saber que eu não tenho que inventar, tenho que mudar coisas básicas. Concordo com essa análise. Acho que o Benfica foi extremamente inteligente, não só ao contratar o Arthur Koglu, porque acho que é uma contratação que vai fazer muita diferença no Já está a campeonato. fazer a diferença. Não é coincidência que o Arthur Koglu entre e o Benfica mude completamente a sua produção Sim, sim, ofensiva. claramente. Não é coincidência. Mas o meu ponto é, acho que o Benfica foi extremamente inteligente em trazer um amigo para o Kökçü. Alguém que fala a sua língua, alguém que seja próximo. O Gonçalo está-se a rir, mas é verdade. O Benfica publicou um videozinho com o Arthur Koglu e o Kökçü a apresentar-lhe o Seixal e o clube e não sei o quê, e nota-se claramente isso. E há uma parte em que eles dizem isso. O Kökçü diz, é bom ter-te aqui.
É bom ter alguém que fala a língua, a cultura. Isso faz muita diferença Toda a numa equipa diferença. de futebol, sobretudo para os dois lados, porque o Coxon notava-se que era alguém com, Fora d'água. fora d'água, alguém pesado, não é? Sim. Tinha aquele semblante de lá vou eu jogar outra vez no estádio deles com 60 mil pessoas, que chatice. E agora é um jogador entusiasmante. E Sim. o Arthur Koglu, pelo contrário, já disse que foi muito bem recebido pelos adeptos, pela estrutura, e o facto dele se ter adaptado mais rápido, acho que se deve ao facto de também haver Coxo para o enturmar na realidade. Saltou uma série de passos, em tudo, até se calhar na vida pessoal, não conheço, mas se calhar na vida pessoal, claramente. o mostrar logo os atalhos da cidade, Sim, restaurantes, sim. a família. Não, esse vídeo que o Benfica publicou é muito elucidativo sobre... Há pessoas e há culturas que precisam disso, Sim, e é preciso ter essa sensibilidade, e parece-me claramente que os turcos e aqueles dois turcos precisam muito. Aliás, há uma Nós, cena gira que o Arthur Koglu começa logo a perguntar onde é que ele manda vir a carne própria da cultura e da religião, e ele disse, pá, eu mando vir dos Países Baixos, então vais ter que mandar vir mais para mim. Mas isso é super importante. Parece Tu já ser viveste fora de relevante, Portugal, claramente. eu já mudei de cidade profissionalmente, É o muito Renato também, importante. o Luís também mudaste de cidade profissionalmente. E no início é sempre difícil, tu não sabes bem onde é que te enturmas, Claro. se não conheces as pessoas com quem trabalhas também Sim, sim, é sim. difícil, sentes-te mais só, e isso muda tudo. E depois o Bruno Lage foi numa simplicidade, mas também Claro. de uma inteligência, não inventou. É Não isso. inventou, basicamente colocou os melhores nas suas posições, retirou alguma teimosia que havia ali do Schmidt em insistir em algumas peças que não estavam a resultar, nomeadamente o Barreiro, e pôs a equipa a jogar bem. E depois há algo que me parece fundamental. Os benfiquistas tinham vários problemas, e eu acho que neste momento, ou várias frentes de guerrilha. Uhum. Uma delas era o treinador, já saiu, Sim. a outra era a direção, que se mantém, e que poderá ser se calhar o problema que se vai arrastar durante mais tempo durante a época, mas a do treinador parecia-me a mais importante, Sim. porque depois se refletia na equipa e depois se refletia no clima do clube. E mudando o treinador, e o treinador conseguiu, mudando a forma da equipa jogar, mas sobretudo os adeptos reverem ali alguém que tem uma atitude muito mais empática, muito mais enérgica, muito Uma mais figura mais identificativa. Não é? mais Benfica, Sim. apesar de não ter sido, eu escrevi isso esta semana, não ter sido claramente, e soou claramente a Sim, não sim, ter sim. sido a primeira escolha, mas Sim, acho que... foi extremamente inteligente a forma como ele entrou. Aquela coisa da conferência de imprensa de ir cumprimentar os jornalistas Vamos esquecer é essa forçado, parte. Vamos esquecer sim, essa parte. é forçado, mas era necessário haver Sim. uma cara que mostrasse um bocadinho mais de vida do que o Roger Acho que é Schmidt. muito mais genuína a reação dele em Belgrado no fim do jogo, quando vai ter com os adeptos. E não só, aquela Isso roda, sim é natural. aquela roda que eles Sim. a famosa roda que ele Sim. faz com os jogadores, que não é ensaiada, mas que é Sim. a forma enérgica como ele aponta aos jogadores e fala com eles. Aquilo, os benfiquistas de fora, aquilo pode ser tudo folclore e fogo de artifício. Sim, mas Mas leva, é identificativo. leva Os- as pessoas. Os adeptos identificam-se com aquilo. E tudo é melhor do que sair a assobiar com a mão no bolso, com aquela típica expressão do Schmidt, a sair para o Ganhando balneário. 4-0 ou perdendo Sim. 5-0, não é? Epá, é Sim, tudo é futebol. beautiful game e não sei Sim. o quê. E Top match. top match, top game, e aquilo acho que mudou um bocadinho o clima no Benfica. Sim. E isto é um penso rápido que daqui a 2 Claro. meses pode estar outra vez tudo Sim, eu igual. acho que o grande trabalho do Lage está por vir ainda. É quando Claro. esta poeira assentar, quando esta Estamos- ilusão das primeiras semanas assentar. E, E obviamente, estamos a falar no dia em que o Benfica vai jogar com o Boa Vista e pode acontecer Exatamente, alguma estamos a coisa gravar antes do jogo no Bessa. de estranho. Sim, mas, sim, sim. Eu Mas diria não que acredito. não, porque até por causa das muitas debilidades do Boa Vista. Mas é sempre o Mas o Bessa. Benfica soube-se até agora ao que É há jogo, sempre o o Bessa. Benfica até ao jogo do Estrela, e para fechar o meu raciocínio, tinha 5 treinos. 5 treinos com o treinador. Sim, sim. Estrela. O Santa Clara. Santa O Clara. Santa Clara. Não, com o Estrela Vermelha. Com Estrela ok, ok. Vermelha. Estrela, desculpem. Cuidado, é Estrela- que também já jogou com Estrela da Amadora. Não, até ao jogo com a Estrela Vermelha, desculpem, tinha 5 treinos com o treinador. 5 treinos, o primeiro é para conhecer os jogadores, o segundo é para os animar, o terceiro é para jogar um bocadinho a bola. Sim. Estás a dizer com os viajar. jogadores todos. Porque, ou seja, E não teve houve- mais, e não houve só seleção. que Sim. houve seleções. Não é? Exatamente. Sim, sim, sim. É isso. Portanto, não consegues meter princípios, Claro. consegues mostrar aos jogadores, até porque há hoje em dia o trabalho de bastidores de vídeo e apresentação de vídeo que os jogadores odeiam, mas que é importante, Claro. e depois transferir aquilo para o campo, fazer 2, 3 treinos de uma ideia, mas tu não Sim, consegues sim. mudar uma equipa em 5 treinos Sim, em não uma mudas semana o ou chip, 2. não é? Portanto, há um grande trabalho, sobretudo, de aliviar a tensão, aliviar o clima e a partir daqui trabalhar na Trabalhar ideia. sobre E isso. agora, sim, vai começar um bocadinho a ideia do Lage a transparecer, mas acho que o grande trabalho está feito. E queria dizer outra coisa, só para passar a bola ao Luís. Acho que o Lage
foi extremamente inteligente. Já era uma semana difícil de tu pegares na equipa. Ainda chega o Vieira para falar e para pôr toda a gente em causa à tua volta. E o Lage, na conferência de imprensa seguinte, não ir para a lama e dizer assim: obrigado, presidente, reconheceu que eu era um bom treinador e que toda a gente gostava de mim, e nem sequer fui eu a encomendar-lhe aquilo, embrulhou, mandou ao lixo e continuou a vida dele. E ainda mandou atacada, não é? Porque esse presidente foi quem o despediu. Claro. Para ir Sério. buscar o Jorge Jesus. Exatamente. Portanto, saiu de forma elegante, não levou o Benfica mais para a lama como o Vieira quis levar. A direção também se fechou em copas e não deu palco, e saiu daquilo ganhando jogos e mostrando aos benfiquistas que é um treinador que voltou para sentir a camisola e o símbolo. E saiu bem também da questão da Assembleia Geral. Também lhe perguntaram e ele disse: está Benfica, mas a equipa não. A equipa está blindada. A minha missão é blindar. Eu acho que Bruno Lage tinha uma tarefa que era ainda mais difícil do que se pode imaginar, porque estes 2 jogos são 2 jogos aparentemente fáceis, e por isso é normal que a tendência seja dizer ele só não estragou. Só que a delicadeza era tão grande e reforçada ainda com aquela cereja no topo de um bolo super amargo que o Benfica tinha, que é a entrevista de Luís Filipe Vieira, que é inenarrável na minha visão. Aquilo não foi já uma cereja, aquilo foi já falei sobre isso no foi tema do dia. E no tema do dia tentei olhar para os dois lados, mas eu sinceramente acho que acho que foi deplorável. Mas eu só gostei de uma parte. A suar o nariz e estou a brincar porque aquilo foi muito mal. Enfim. E porque não se falou, não tivemos nenhum episódio de Ataque Rápido sobre essa entrevista, tivemos só o tema do dia, não vamos obviamente aprofundar isso, mas foi usar uma estratégia que já não é adequada e que há ali rancor. O futebol português finalmente está a libertar-se desses tentáculos todos. Só Luís Filipe Vieira que ainda não percebeu. Nas últimas décadas. Acho que era muito importante que o Benfica não se mantivesse com esses tentáculos. Claramente. Até porque é dos maiores, o maior clube português, não é? Com mais adeptos, portanto acho que era realmente muito saudável importante. Também seguir o caminho muito saudável. E acho que Rui Costa agora, no meio deste lamaçal em que está o Benfica, tem agora sim uma boa oportunidade, uma boa legitimidade para poder enfrentar o touro de frente, porque eu acho que até agora Rui Costa teve um enorme cuidado, gerir com pinças toda a questão Luís Filipe Vieira, para não ser deselegante com quem lhe deu a mão, entre aspas, dar-lhe a mão. Acho que também Luís Filipe Vieira serviu-se muito de Rui Costa em alturas muito conturbadas e que às vezes as pessoas se esquecem, em que usou a bandeira Rui Costa, quase prometendo que ele ia ser o próximo presidente para salvar a própria pele. Isso aconteceu. Mas desculpa, se há uma coisa que ficou da entrevista, e isso o Benfica eu acho que vai sofrer as consequências daqui para a frente, é que hoje em dia, a partir do dia da entrevista para a frente, entrar dentro da SAD do Benfica passou a ser um pesadelo para quem lá estava, porque ficou toda a gente a desconfiar uns dos outros. Claro, Eles expõem. Eu acredito que já que tem acesso. Eu acredito que não tenha sido assim. E mais alguma coisa. Não foi assim tão surpreendente, honestamente. Não, claro, acho que não foi. Acho que garantidamente Rui Costa e os seus pares saberiam que havia muitas escutas, e o Rui Costa aspas, saberia que os seus pares. Claro. Será que sabia que será que o Rui Costa confia hoje tanto nos seus pares como confiava antes da entrevista? Não sei. Eu acho que a cisão dentro do Benfica já é uma coisa de anos. Ou seja, desde aquela questão do vieirismo ainda estar. Muito no início achava-se que podia ser por causa da continuidade de Domingos Soares Oliveira, mas não, é mais do que isso, é bem mais do que isso. E esta entrevista veio dizer ao público precisamente isso, e eu já disse isso no tema do dia, mas reforço. Acho que o que ficou mais mal a Luís Filipe Vieira, alguém que combateu tanto a publicação dos e-mails em praça pública, onde trazia, não estou a falar do conteúdo em si, o conteúdo está na justiça, mas aquela revelação de conversas particulares, de tons particulares, Luís Filipe Vieira agora fez precisamente isso ao Benfica. Portanto, trouxe para a praça pública em formato textual, em formato vocal, um bocadinho os e-mails do Benfica. Portanto, acho que foi... o tema não era ir para Luís Filipe Vieira, mas acho bem. Deixando os gabinetes de lado, indo para dentro de campo, Bruno Lage fez
o que era suposto, mas não era assim tão fácil quanto isso. Portanto, estava tudo em cacos, a ligação com os adeptos também estava em cacos. Há um aspecto também muito importante em relação aos adeptos, que estavam em claro divórcio e que, no jogo de Santa Clara, com um gol sofrido em segundos de jogo, tiveram uma postura totalmente diferente, muito mais agregadora, e isso depois também transposto para campo. 60.200 pessoas. Eu acho que foram os adeptos que construíram o primeiro e o segundo gol, e depois o Benfica construiu o terceiro e o quarto. Há equipa. aquele paralelismo com o primeiro jogo de Laje na primeira passagem. Certo. Nesse célebre Benfica Gil Vicente. 2-0 para 4-2. 2-0 não é? para 4-2. Exato. E depois, no Estrela Vermelha, era o jogo teoricamente mais fácil, mas era um ambiente muito complicado e era um Benfica ainda muito gerido com pinças, como estávamos aqui a dizer. Sim. O Laje tinha poucos treinos e os treinos que tinha, muitos deles foram sem grande parte dos internacionais. E mesmo esta semana, pós-Boa Vista, ele Vamos só ver. tem 4 dias até ao próximo jogo contra o Gil Luz. Vicente em casa, a seguir Atlético Madrid em casa, portanto Não há tempo. não há tempo. Por isso é que tem que ser a injeção, mas a injeção tem que ser natural. E nesse aspecto, eu acho que Bruno Lage, entre aspas, aprendeu com a sua falsa partida, porque sinceramente aquela apresentação soou muito artificial. Sim. Soou muito ali a algumas coisas em que houve preparação comunicacional antes para, ok, faz isto, tenta fazer aquilo, tenta dizer isto, tenta dizer aquilo. E desde aí, Bruno Lage passou a ser mais natural. Sinceramente, acho a prestação com os adeptos em Belgrado também absolutamente natural. Acho que é genuíno. É isso, Genuíno, sim. E acho que Bruno Lage ganha muito mais em ser assim e em conseguir transpor uma linha muito mais próxima do genuíno. Obviamente somos todos atores, mas claro. acho que sim. Depois, olhando para dentro do campo, para a equipa, há aqui uma questão muito delicada ainda nesta altura em relação ao Benfica, que tem a ver com o segundo central, e partindo do princípio que o Otamendi ficando é para jogar sempre. O Otamendi Mas tem errado em todos os jogos. desde tem agora. errado, claramente, e acho que isso É um aí assunto- prejudica quem está ao assunto lado. sensível. António Silva, foi bom para António Silva aquele golo, foi bom para o António Silva do Benfica, foi até bom para o António Silva da seleção, aquele golo contra o Santa Clara, mas ainda está muito longe da confiança, não é da qualidade, mas da confiança Sim. que ele precisa ter para ser um esteio no Benfica, e Tomás Araújo vai na mesma ameaçando esse lugar. Depois, do meio campo para a frente, absolutamente vital o desarmar o duplo pivô, que não é um desarme em definitivo. Não o Benfica acaba com Florentino Sim. e Barreiro E o jogo com Santa Coxu Clara e a acaba 10. com Florentino Barreiro no jogo contra o Sim. Estrela Vermelha. Portanto, Sim. ainda... Mas o Orsnes ainda não está a 100%. Há questão portanto, Austin. quando entrar certo. o Orsnes, eu acho que o Barreiro passa para o fim da fila de opções. Achas? Acho. Talvez. Pois é, a questão Pois. aqui é interessante, que é regressando o Auschwitz e partindo do princípio que Auschwitz é um titular, podemos ver, por exemplo, porque já se percebeu que Prestiani com Bruno Lage se calhar não vai ser a primeira opção que estava a ser com o Roger Schmidt. O Rolaiser, o jogo em Belgrado, desculpem, terrível. Poderemos estar aqui perante um Florentino, Auschwitz, Coxu atrás de Pavlidis. Não, eu diria mais Florentino e depois Orsnes e Sim, Coxu. sim. Ou seja, esta mudança em relação ao Benfica de Schmidt, que era 4-2-3-1, Passa a e aqui 4-1. o triângulo de Sim. meio campo inverter. Inverter. E Florentino atrás, os outros dois mais E, criativos. será e mais ainda há por aí. Renato Sanches também. É a questão do Renato. Sinceramente, é um bocadinho como Fábio Vieira, mas ainda mais. Pois. Ou seja, eu acho que Renato Sanches vai ter que pedalar muito para jogar neste Benfica. Sim. Com Vai ser sinceramente. difícil. O meio campo do Benfica é extremamente competente, tem Sim, muita sim, qualidade. Por isso é que eu E digo. andamento. E andamento. Por isso é que eu digo que o Barreiro, com as suas características, passa para o fim da fila, porque acho que só vai ser necessário o Florentino naquelas compensações e na parte defensiva. Daí para a frente. Poderá haver jogos de Champions perante adversários poderosos Sim. em que o Benfica... Aí jogas com duplo pivô, mas eu acho que o Ou Arsenal até vai. como reação ao jogo, como tem sido agora, não é? Sim, acho que o Arsenal aí sim. será o grande candidato a jogar como Com- segundo elemento do meio campo e o Coxu, Sem o grande dúvida. candidato como o criativo do meio campo, Sim. tirando o Rolaiser e o Prestiani Também me de cena. parece. Sim. E portanto acho que o meio campo preferido do Schmidt, só um é que será titular. Aliás, o Coxu e o Florentino, depois o Barreiro não joga, o Rolaiser e o Prestiani não vão jogar. Renato e Orsnes passam para a frente Sim. desses dois. Eu tinha aqui uma pergunta a propósito disso, entretanto fomos desviando, mas eu vou martelá-la na mesma porque acho que pode ser giro. O Coxu pode ser o Tarabt 2.0 do Bruno Lage
nesta passagem, porque na altura é Bruno Lage que recupera Tarab. Eu sei que as diferente. condições são diferentes, É mas diferente. Coxu vem como estrela e estava desacreditado, de certa forma. Mas- Eu sei que é diferente. Eu sei, Sei mas que estou a martelar um eu acho bocadinho que esta o comparação. Coxu, no final da época passada, o Schmidt já o estava a trabalhar para ser o 10 desta época. E esta época ele não começa como 10 porque vem mais tarde, ajuda. Ao Euro, sim, Tem o ao Euro. Euro, ele chega mais Ele tarde. chega mais tarde e demora Sim. a entrar na equipa. E havia uma relação quebrada com o Schmidt, claramente. Parece-me evidente, Eu não achas? senti assim tanto, sinceramente acho que não. Acho que não. Ou Ok. seja, havia, mas isso já vinha de março, não é? Daquela Sim, sim, confusão. sim, entrevista. E em que ele depois. Mas eu acho que o Coxu estava com uma relação quebrada com o mundo. E deixou de o estar, Sim. não tanto, se calhar, por Bruno Lage. Se calhar a chegada do Artur Koglu pode ainda ter mais impacto Sim. do que propriamente a mudança de treinador. Mas é um dos jogadores que pode, de facto, Sim. ser totalmente diferente para esta época. Muito bem. Temos o Renato está tão caladinho. Renato, Vocês estão tão bem? Estão embaladinhos? Mas é olha o verdade. tempo, olha o tempo. olha, Quando exato. já vamos quê? 50 50. minutos? Aí 50 temos que falar, minutos. Vamos, temos que falar das greves. Vamos falar então do terceiro tema, não nos vamos esticar. Nós chegamos a pôr alguma coisa nas redes. Chegámos a pôr. Mas ainda não. Então, há interesse. Renato, lança tu aí o terceiro Não, isso tema. depois fica no isto não, com a Calma, rubrica. já vamos ao isto. É agora. Não, é agora. É agora, dá-lhe É agora. Agora ou no isto não? fim, vamos primeiro à rubrica do Renato. Para desanuviar um bocadinho. É isso, Então vamos fogo. lá, Eu já desabando. não tenho argumentos agora. Estou... O Luís é que é o chefe, ele é que manda. Vamos ao Vai, desenterrado. Mentira, porque eu não decidi nada para este episódio. Não é? Já te Vocês é que lixou. decidiram, ao menos deixa-me decidir este guião. Vai, já, olha aí. já podemos falar. Vamos lá, vamos lá. Olha, vamos como é lá. que isto está? De... Eu Tá, tenho 2, 2-1-1. Não. Eu estou com Como 2-0. 2-1-1? Não, não, está 2, Eu tenho 2 dois. aí. Eu tenho 2 Aí ou tá tenho dois. 3? Tens 2. Eu acho que estava à frente, mas ok. Como tem 2? Tem 2, tá? O Acho contador. que Não, não, tenho Tem dois. Tem 2, tem 2. Acho que Dois, Tem 2 tem de ser. ou tenho Tá, 2 ou 2-2-0. tenho 3. Ah, faço já aqui uma de José Mota que vos Vamos, trago. vamos, pá. vamos, Exato. vamos. É assim, há- Zé Mota, não vamos falar de Zé Mota. Olha, como o tema deste podcast, eu também só descobri o meu desenterrado ontem à noite. Depois de dar uma vista de olhos pelo Flash Score. Pelo quê? Aí estás fora deste projeto, sai. Não, a pergunta que sim, Por porque um- estava a funcionar. Por um site. Fogo, Pronto, nunca, então. nunca pensei que tu viesse trazer para aqui esse nome. Mas vamos avançar já para o tema Exato. Podemos. seguinte. Então, o jogador que eu escolhi marcou golo ontem. Joga na Liga Holandesa. Não vi nada da Liga. Aí, Holandesa. vais para aí, para essas latitudes. Calma, mas ele regressa aqui aos nossos terrenos, calma. Tem 35 anos. Já foi internacional holandês, ou neerlandês, se quiser. Uhum. Jogou Premier League, La Liga e Liga 1. Ui. Marcou o Premier golo League. ontem. Só para dar aqui um contexto, e agora vou dar. Agora vai entrar. Posição. Avançado. Avançado. Fez 45 golos em Portugal em 2 épocas. Base Dost? Volkswinkel. Bolswinkel. Fácil. Vou ter que voltar a subir o nível. Henrique Ivan Bolswinkel. Quanto mais sobes o nível, Onde é que mais ele está a jogar? fica, Qual é o mais clube? fica fácil para mim. Está no Twente. No Twente. Van Bolsvin. Ivan Bolswinkel anda pela Suíça. e Bom o cara avançadinho, toda. pá. Bom... Era fixe. Sim. Era jeitoso, pá. Sim, mas Naquela equipa do Sporting Era claramente era o diferenciador. Oasis. E jogava lá um miúdo que eu tinha muita esperança, que era o Labiado. Sim. Lábia. Zacaria Lábia. Às vezes Zacaria os pais, Lábia. os pais também. Mas depois meteu-se, não é? Por coisa. Penso que era o Referen E o Soares. Referen. não. Referen. Muito bom, sim senhor. Parabéns, Luís. Olha. Voltaste a adiantar. 3-2. Eu acho que está 4-2, mas está Não bem. está 4-2, Não, não. 3-2, não, 3-2. Eu até achava que estava a ganhar. Eu não sei. Tempinho para isto 5. Vai, vai, vai. Ah, eu não sei qual é. Queres que eu diga o meu primeiro? O Maia diz que não sabe qual é o dele. Mal, digo. isto pode parecer tudo aleatório, mas está tudo Está treinadinho. estudado. Isto é só para Vai, parecer. teu- Eu, light. eu vou ao meu. O meu isto, Vai, eu vai vou lá, ser tu, muito rápido. sim. O meu isto sim era para ser o Arsenal, mas eles escolheram Mudaste? aquele. Pá, mas adorei ver aquele jogo. Mas pronto, vou deixar isso para depois. O meu isto sim passa a ser o Marselha. E a forma como ganhou em casa do Lyon ontem. Inacreditável. Não sei se vocês perceberam. Não, Eles eu- tiveram um expulso aos 5 minutos em casa do Lyon. Depois sofrem. Não. Há um penalti para o Lyon nos descontos e o Rulli defende. Depois o Lyon finalmente marca, faz 1-0 no início da segunda parte, 53 minutos. Ok. E o Marselha morto, não é? Morto. Começa a mexer a equipa, marca aos 69, dá a volta aos 82 e depois o Lyon aos 93 empata o jogo, mas Ai. o Marselha ainda consegue marcar aos Como é que eu não vi 95. isto?
Achei incrível. Estava estupefacto. Claro. E pronto, e é o meu isto sim. E O Marselha, porque está, não é com Conceição, mas está nos primeiros, com o Mónaco e com o Paris Isto é uma Saint-Germain. raridade. O Marselha num isto sim é uma coisa muito É rara verdade, na vida. é verdade. O Lyon podia perfeitamente estar no isto não, portanto, é mais do mesmo. Mas, Maia, já enfim, sabes qual é o teu dá-lhe. isto sim? Eu tenho 3 isto sim. Oh, por amor de Deus. Oh, Mas pá, a é- sério, não. Assim não dá. Depois queremos fazer uma hora. Vou Assim não dá só, vergonha. vou só dar Tens de ser seletivo. menções honrosas para Barcelona, que em 7 jogos marcou 23 golos, apesar de ter perdido na Liga dos Campeões. Estou entusiasmado. Um dos jogos ficou 7-0, ontem foi 5-1. 5-1. A era Sim. Flick está a prometer. Isto, sobretudo, isto sim, prende-se com o facto do Barcelona. Esqueceste da parte que perderam na Champions, mas... Não, eu disse. Disseste, Perderam, disseste, apesar de desculpa, terem não- perdido não- na Champions, mas foi logo Estava distraído. expulso o Eric Sim, sim, Garcia sim, e tal. sim, sim. Depois o Arthur Jorge, que continua em grande no Botafogo, quando se acha que eles vão descorregar, ganharam ao Fluminense esta semana. Muito E um vídeo difícil. incrível de adeptos num podcast de adeptos do Botafogo, quando o Luís Castro é despedido do Al Nassr, a dizer: Arthur Jorge, se te ligarem com o indicativo da Arábia Saudita ou de Portugal, não atendas! É golpe! E então isto sim. O meu isto sim. É que já vai. mataste 2, para a semana já não temos. 2 menções honrosas e agora o meu isto sim de verdade. Parabéns, Mobilização dos clubes portugueses para ajudar as vítimas dos incêndios. Foram vários, inclusive muitos chegaram aqui à redação do 00 essa informação para nós divulgarmos, desde clubes de distrital à Primeira Liga. A mobilização foi rápida, foi enorme, em contraponto com aquilo que eu achei... Não diria vergonhoso, mas preocupante do nosso governo, porque parece que não houve grande ação, pelo menos visível. Toda a gente deixar ver... Foi literalmente o deixar arder e ver a seguir recolher as cinzas. Portanto, parabéns aos clubes que se mobilizaram e também à Liga, que fez umas justíssimas homenagens este fim de semana. Os capitães entrarem com os casacos, a plantar 200 árvores por cada golo. Foram muito porreira milhares essa que iniciativa. se vão plantar nas zonas dos incêndios, e os árbitros entraram com o capacete de bombeiro também na mão. São homenagens que Sim, são espero que não gestos, sejam não é? vazias. E os capitães, não foi? Os capitães entraram Capitães todos. com os casacos. Casacos. Portanto, essa é o meu isto sim. Sim, senhor. Vamos ao isto não. Eu preciso Adoro o isto não. Precisas de ir à casa de banho? Tenho que ir. Tens que ir mesmo? Então diz o teu pá, isto estou não aqui. rápido. Porque eu já estou a imaginar que isto vai ser demorado. Estás a falar a sério? Estou só a fazer um xixi. Isto tem que ficar no podcast. Isto não, Desculpem lá. Isto é uma novidade. Isto tem que ficar. O que é isto? Olha, vai ler o argumento. Vai ler o argumento lá Maia. fora. Vou-te passar o briefing. Isto não do Maia. É agora. É isto agora, não. por favor. Qual é que é o meu isto? Deixa eu ver aqui. Mundial de Futsal. Assistimos ontem a uma realidade completamente paralela, em que 2 equipas entraram em campo e não quiseram jogar uma contra a outra, porque foi o primeiro jogo que eu vi que ninguém quis ganhar. Não foi o primeiro, Sim. mas Sim, foi já dos houve uns poucos. quantos, mas aquele foi escandaloso. Escandaloso. Foi- Então, foi o que é muito que mal. aconteceu? Eu que não tenho seguido muito o Mundial de Futsal, tirando os jogos de Portugal, França E tirando contra- o nosso podcast 5-4, Exato. em vídeo, ouçam. este tema será discutido e explanado de melhor forma. Quando é que eles vão É hoje. lançar? Gravam hoje e acho que lançam hoje. Lançam hoje o 5-4. Lançam hoje o 5-4, não é? Igor, Boa, boa. 5-4. Igor, fica só aí para me corrigir se eu estiver a dizer asneira. Hoje o 5-4 vai explicar melhor isso, mas Iraque, França, Irão, França. Irão, Pronto, França. era isso que eu queria. Irão, França. O Irão ganhou quanto? 3-0. Estava, Não, sim. pelo menos Era quando quando- estava. Sim, Eu vi 3-0 o estava. resultado em 3-0. Um Ninguém dos quis golos- jogar porque ninguém queria ficar em primeiro, basicamente. Do lado mau. Do lado mau. Porque quem Exato. ficasse em primeiro, depois, mais à frente, iria cruzar com o Brasil, que é Olha, só dizer que ficou 4-1. 4-1, pronto. Quem Vai- ganhasse... Pode dizer ali ao microfone do Renato. Exatamente. Quem ganhasse tem uma grande probabilidade de apanhar o Brasil. Pois, isso. Nos quartos. Quem perdeu vai para cima e, em princípio, deverá apanhar-nos a nós na meia-final só. Ok. Portanto, Preferia a apanhar o França Brasil nos quis... quartos, é mais fácil. A França quis apanhar Portugal. Espero que Portugal lhes Resolve. dê uma lição Será que de, o Éder Eu pode espero que eles jogar? caiam já. de humildade. Espero que eles percam já no primeiro jogo e seja humilhante. Porque a França fez de propósito para perder contra o Irão. Irão e... Vai estar com dificuldades Não, entre o Irão e o Iraque. Não, porque E essa... é futsal, são 5 jogadores para cada lado. Vê lá, se Exato. precisares de ir à casa de banho, vai tirar 5 minutinhos. Não podes ir e...
E achei vergonhoso. Eu só vi aquele golo. O primeiro. É o primeiro, não é? né? Em que o jogador do Irão. Estou a brincar. O jogador do Irão finta toda a gente faz assim para ele passar e depois o guarda-redes dá-lhe um acesso de sei lá o que, de um espasmo, junta os pés e arruma-se da bola. E aquilo foi uma vergonha. Espero que a França tenha uma lição e que caia rapidamente, porque aquilo é uma vergonha para o desporto. E pronto, isto é o meu isto não. E o meu isto não que interessa agora. Havia papel na casa de banho? Não. O meu isto não é a ameaça de greve dos jogadores. Ok. Porquê? É uma vergonha, pá. Porquê? Já não temos tempo para ir à profundidade disto, amigo. Percebo perfeitamente que os jogadores não queiram e seja contra a saúde fazerem 70, 80 jogos por época. Uhum. Percebo perfeitamente que quem fomente jogos queira mais jogos. E acho que os clubes têm que saber gerir isto da melhor maneira. Não tem que ser com greves, sinceramente. Acho que os próprios jogadores têm que impor limites, mas para com os seus clubes. Porque nenhum jogador tem que fazer os jogos todos. Portanto, tem que haver uma gestão mais cuidada por parte dos treinadores. Por isso é que há plantéis de 24, 25, 26, 27 jogadores, mais reservas, mais equipas B. Estes problemas acontecem até com clubes que depois já têm teias tão grandes como o City, não é? Em que tem o grupo City, sim, com não sei quantos clubes ligados. Portanto, tudo isto o facto de haver mais jogos não significa, na minha visão, que os jogadores tenham que fazer mais jogos. E acho que os jogadores também se devem impor em relação aos clubes para fazer, e impor em relação aos treinadores para ser feita uma gestão cuidada da sua utilização. Portanto, não acho de todo que isso seja a solução. Não acho que tenha a ver com o facto de ganharem milhões. Não acho que isso legitime o terem de se sujeitar mas acho que eles têm que ser capazes, perante a sua entidade patronal, quer dizer, se eu disser ao Duarte, tu agora, todos os fins de semana, vais cobrir um jogo da Primeira Liga. Tu vais? Não, vais-me dizer. Já aconteceu. Anos. Mas não acontecia, mas também tinhas fins de semana. Ou também era gerido de alguma maneira. Ok, desta vez não vais. Eu percebo porque é que tu não quiseste falar disto a meio e quiseste guardar para isto, não, porque agora não temos tempo para te contrapor. Não, eu vai quero ficar só a tua visão. Podem-me contrapor, eu estou aberto a contrapor. É complexo. Começa logo por ser muito complexo. E eu acho que não há aqui nenhuma solução. Quer dizer que o Luís vai estar agarrado à televisão no Mundial de Clubes quando for o Manchester City e Barcelona a jogar com o Paulinho Cascavel e com o John Whitens, que veio do Sub-23 do Manchester City nos Estados Unidos. Pagaria para te ver a ver esse jogo. Se eles fizerem isso, para mim é legítimo eles fazerem. Sim, mas tu vai fazer. Mas não é essa a questão. O City depois tem que se entender tu vais ver. Não, o City é que tem que gerir, tem que perceber quais é que são as prioridades. Luís, esta semana vai haver Taça da Liga. Estúpido será o Guardiola se andar a meter os jogadores. Mas tem que gerir. A questão aqui Taça da Liga sempre houve. E sempre se geriu. E Premier League e Liga dos Campeões. A questão dos jogadores não é o facto de fazerem tantos jogos. Porque o jogador é feito para jogar. Tem a ver com a questão dos estágios. A questão, e o Abel ainda ontem falou disso no Palmeiras, o Ruben Dias falou disso na flash interview da Champions League, e o que os jogadores se queixam, porque o problema é que os plantéis são de 23 a 24, podem jogar 13, 14, mas todos têm que viajar, todos têm que fazer estágio. Se tu tens 60, 70 jogos, são 50 semanas em que tu não estás em casa, simplesmente estás a viajar hoje para Belgrado para jogar Champions, amanhã para Manchester para jogar Premier League, depois da manhã para Barcelona para jogar Champions, depois vais para Portugal para jogar na seleção e depois vais para os Estados Unidos e não tens vida e não tens descanso mental, sobretudo, porque pronto, fisicamente eles melhor ou pior aguentam, e nem sequer tem a ver com os salários. Eu vi pessoas a argumentar, vocês deviam era ser ciclistas e deviam ir para o atletismo para ver como é que elas doem, porque eles têm que todas as semanas. Sim. Não. Os ciclistas têm a volta à Espanha, a volta à França e o Giro. E tem a volta ao Algarve no início da época e o resto são 3, 4, 5, 10 semanas limpas para treinar. Treinam muitas horas, sim. Claro. Um ciclista treina 5, 6 horas por dia, 4, 5 horas por dia, 3 horas é o normal, o básico. Mas não tem que viajar ao final do dia para, com a equipa, fechar-se num quarto de hotel
e sim, o salário é bom, eles são milionários todos. Mas depois não tens o resto. Mas não vais para um clube portanto, nós estamos a falar de um núcleo muito reduzido de equipas. Na esfera mundial é um núcleo muito reduzido, ou seja, na esfera europeia, qual é a percentagem de clubes de futebol, e estou a falar só de clubes profissionais, até posso falar só de Primeira Liga, qual é a percentagem de clubes que tem mais do que 45 jogos por época? É muito pouca. É muito pouca. Sim, eu percebo o que Não é? estás a Na dizer. Premier League terás 4, 5 equipas que passará os 50 jogos por época. A traz Premier mais que League, isso. a Premier League tem 38 Tem jornadas. 38 jornadas. Mais Taça da Liga, mais FA Cup. Sim, é preciso que os clubes passem, não é? Os clubes vão passando. Sim. Tem- Eu compreendo. A norma anda ali. 40, 50 jogos. Estou a falar de Premier. Sim. Como posso estar a falar de Série A, e aí na Série A só há uma taça. Uhum. Posso falar de Espanha, também só há uma taça. São 38. Recentemente, a Liga 1 reduziu para 34 jornadas. E só tem uma taça. A Bundesliga tem 34 jornadas, só tem uma taça. Portanto, eu acho que estamos aqui a confundir um bocadinho as coisas. Estamos a falar de uma porcentagem muito reduzida de clubes. Esses clubes são os clubes mais endinheirados. O facto de participarem nestas competições todas significa mais entrada e, por isso, tem que ser clubes capazes de gerir as coisas para poder fazer face. Têm reservas, têm equipas B, não é? Sub-23, Mas whatever. segundo a tua lógica, depois esses clubes iam matar todo o resto dos pequenos, porque... Não, iam gerir. Não, imagina que o Manchester City agora diziam assim, ok, podes inscrever 35 jogadores para jogares com um plantel na Premier, um plantel na... Vai sugar bons jogadores Não, da equipas. sim. Ok, então Nunca o faria essa Guardiola, gestão. o Guardiola Nunca. dizia assim, ó Sheik, vem cá, traz o cheque, mas o grande, o maçudo, traz cá. Eu quero o PP, eu quero o Arthur Koglu e eu quero O Gyökeres. Pronto, o Gyökeres se calhar já não, Já joga na equipa já joga na equipa principal, mas quero o Arder para fazer a equipa sombra. E agora eu pergunto, um jogador ia aceitar isso? A ambição dos jogadores é jogar nas melhores equipas. E se eles sabem que ainda por Não, cima se há depende. 70 Há jogos... muitos jogadores que preferem ser figuras de destaque em clubes médios, em clubes de segunda linha europeia, do que serem completamente sombra. Gonçalo, tem que pôr um travão nisto, não tem? É melhor. Não, mas- Tem que Não, tra- mas 10 Teve minutos são... a minha são- pausa para café. 10 minutos são da Não pausa sei se do... teve. Não sei se teve. Acho que Não, vai, eu- vai Dá só mais seguidinho. 5 minutos para Dá isto. 5 minutos. Não, 5 minutos. eu dou. Isto está a giro, isto está a giro. Não, eu sinceramente... Eu gostava de saber quais são esses jogadores que têm uma proposta do City E que recusam para e que ficarem recusam no para jogar no Benfica Mallorca e no Porto. a jogar competições. Pronto, então é tudo legítimo. Qual é o Os problema? jogadores só exigem que E sejam, depois os problemas... que sejam tidos em conta, porque o que as Mas o que competições é estão a ser tido fazer... em conta? Eu não percebo o que é ser tido em conta. Vão ouvir os jogadores e vão dizer: ok, então vamos aqui tirar umas jornadas ao Campeonato Nacional. Não, nós estamos Ok, vamos para vocês, vamos tirar umas jornadas à Liga dos Campeões. Nós estamos Não, a tratar, não faz sentido. Nós estamos a tratar os jogadores como uma mercadoria. Espera aí. Isto é o nosso dado garantido. O que é que os Agora, jogadores acham a que são? questão- O que é que os jogadores malta, acham que não, são? a questão é- Diz assim, agora o Polo Norte era o sítio mais rico do planeta, mais que a Arábia Saudita. Diz assim, malta, eu pago-vos 20 bilhões a cada liga e vocês jogam toda a liga no Polo Norte. E as ligas assim, caraca, tanto dinheiro, bora. E os jogadores vão de arrasto, porque ninguém lhes pergunta, queres jogar no Polo Norte? Não, eu não quero Não, jogar. mas Porque ninguém espera aí. lhes deu essa Mas solução. pergunta-lhes se querem jogar no City. E o jogador pode dizer: não quero jogar mais no City, quero ir para o Mallorca. Ou então, o jogador, previamente, quer dizer, um jogador que... E a seguir aparecia a ficha técnica e o filme acabava. Mas eu Isso acho não que o existe. problema... Não, como é que não existe? Existe, claro que existe. Tu é que tens que fazer as tuas opções do que é que tu queres. O Totti nunca saiu da Roma. Não, mas E até- podia ter ido para um Real mas Madrid, eu acho não é? que o problema aqui está muito mais... Eu acho que a visão é mais lata. Porque o que está a acontecer aqui é há mais competições. Portanto, há agora o Mundial de Clubes, que é um problema. As seleções transformaram jogos amigáveis que permitiam a jogadores não ir em competições oficiais. Portanto, há mais carga aí também. Temos sempre elogiado aqui, não é? As competições europeias este ano passam a ter mais jogos. Eu acho que o problema está aí. E eu percebo o que tu estás a dizer, mas aí vamos subverter por completo toda a lógica da escada, não é? Porque Não, o e não jogador é só. vai dizer que não quer deixar de jogar no City para ir jogar para o Mallorca.
Como é lógico. Agora Os diz-te jogadores assim, querem tu jogar estás Champions, proibido- os jogadores querem ir à seleção. Estás proibido, o teu Natal é jantar com a tua família e depois não tens nem um dia de desfrutar com a tua família nem nada, porque no dia a seguir já estás a jogar. É o Boxing Day, é muito bonito, mas os jogadores estão lá. Volto a levar com as dizer, costas. e só- Jogar dia 1 de janeiro é muito giro, mas os jogadores não têm. É uma percentagem muito reduzida de jogadores, Não, o de Boxing Day clubes. não é. O Boxing Day não é, por exemplo. Pronto, ok, mas isso é uma tradição Sim, de sim. Inglaterra, não é? Vais perguntar a qualquer jogador Sim, sim, sim. inglês, Mas qualquer um deles Mas vai o dizer: problema eu adoro está- jogar eu o acho que Boxing o Day. Sim, mas é no uma tradição que aumento já está a do começar número a de chegar a jogos. outros campeonatos, não é? Não está. Jogar-te no Boxing Day? Não está. E tens mais. Nós ouvimos mais pessoas a queixarem-se do Boxing Day porque são estrangeiros. Tu não ouves nenhum inglês a queixar-se do Boxing Day. Não ouves. Podes ouvir a decadência de jogos, isso aí é normal. Mas de jogar o Boxing Day em específico, não. Os jogadores são o produto do futebol. E se não se tem em conta a opinião dos jogadores para que o futebol melhore, Mas- acho que estamos a inverter completamente a ordem. Mas volto a dizer, mas porquê é que tem que ser uma entidade maior que está a regular os jogos? As entidades maiores têm que ter atenção de cuidados como os clubes não podem ter menos de 72 horas de intervalo entre jogos, não é? Às vezes acontece, é verdade. Às vezes acontece depois de viagens longas, como jogas à quinta, depois tens que jogar ao domingo porque a seguir é seleções, e há esses casos, mas normalmente quer dizer, essas entidades têm esses cuidados. Depois, os próprios clubes têm que conseguir fazer a gestão para extrair o melhor dos seus jogadores. E, obviamente, nenhum jogador pode fazer 70 ou 80 jogos. E aí já cabe da responsabilidade dos clubes. Garantidamente que os clubes têm lá gente, esses clubes têm lá gente que acha que joga pouco. E tu vês por exemplo, o Mateus Nunes, da época passada, faz pouquíssimos jogos no City, não é? Certo. Era um jogador que, garantidamente, se lhe perguntasse, ele queria ter jogado o dobro. Agora, Mas tu- tem a ver com uma gestão eu percebo diferente. tudo o que tu dizes e estou globalmente de acordo. O problema é que aqui põe-te no lugar do adepto, do consumidor, que é o que o adepto é, não é? O adepto quer ver. O adepto quer ver, Mas aí já estás aí para uma questão diferente. Põe-te no lugar do adepto. põe-te no lugar O do adepto é que se pode queixar, porque tem mais jogos para pagar. Tem bilhetes anuais muito mais Não, caros. mas depois vais levantar aqui uma questão, não é? E com todo o respeito por jogadores como o Mateus Nunes, que são segunda linha de um clube como o City. Tu vais aos Estados Unidos jogar um Mundial de Clubes com o City a jogar como uma segunda linha. Fazes as tuas escolhas. Claro, não, mas a minha questão é, vale a pena haver essa competição para tu depois, um adepto neutro, não vou falar do Não City, vais. porque o City É quer ver, diferente. mas um adepto neutro vai dizer... Né? Tenho o 11 base do City, é o Haaland, é o Ruben Dias, é o Bernardo, é aqueles jogadores todos. E agora vou ver uma equipa secundária no Mundial, se calhar não há o interesse. E a minha questão é, Como aqueles há torneios dos Estados necessidade de Unidos. haver esse É torneio? como aqueles torneios dos Eu acho Estados que é Unidos esse o de problema. pré-época. Não. Eu acho que se perde- Vai-se tornar nisso? Vocês não estão a ver o que é que vai No- ser o Mundial de Clubes. Eu sei que tu és um fake. Eu achas acho que o aquilo vai Mundial de ser- Clubes vai ser brutal. Agora, eu percebo o que é que vocês dizem. Mas os próprios jogadores Vai ser brutal. falam com as seleções, olhem, aqui esta pausa de junho, pá, esqueçam. Mas isso foi o que tivemos, a conversa que tivemos no outro... Ok. Tu achas que o Mundial vai ser brutal? Os jogadores mas para também ser têm... Não, mas mas os para jogadores ser têm que brutal fazer tem que jogar os escolhas. melhores. Sinceramente, eu acho que os jogadores são protegidos. São sujeitos, é verdade, mas são protegidos neste aspecto. Os jogadores têm que saber fazer escolhas. Eu não venho trabalhar todos os dias. Pronto, imaginam... eu sei que estamos a falar só de um núcleo, mas... E vais dizer ao Roberto Martínez para não convocar o Ruben Dias? E para E não o convocar Bernardo? Não, Bernardo? E o o Ruben Bruno Dias tem que Fernandes? dizer ao Mister, olha, eu Eu não vou estar... rejeito ir à seleção porque vou jogar o Mundial de Clubes com Então o City. Tem que saber gerir. Atenção, eu com isto não estou a dizer É que difícil. em termos de calendarização É está difícil. tudo bem. É difícil. Eu desde logo, as 3 paragens de setembro, outubro e novembro, para mim isso tinha que ser condensado em, sei lá, 3 semanas, um mês de seleção, ponto final, não é? Era uma coisa mais... Evitavas viagens, evitavas tens mais mas paragens. aí entras na questão que eu te estou a dizer. Vais alterar todo o calendário da UEFA, por exemplo, porque este ano há muito mais jogos de competições europeias e tu tens que encaixar isso também. O problema, na minha opinião, Não há muitos mais. há uns quantos. Não há muitos mais. Uma Consegues. equipa da Champions ou faz mais 2 ou faz mais 4 do que no ano passado. Mas é mais uma semana do UEFA? São mais 2 semanas. Mais 2 semanas que tens Sim. que encaixar neste calendário? Certo, Não é? Que tu ok, mas não é muito mais, não há uma diferença assim tão grande. Se me falares Não do é Mundial, para ti. o Mundial de Clubes, certo, o Mundial de Clubes é um mês que entra no calendário, mas é um mês de 4 em 4 anos. Se este ano estamos bem preparados, se toda a máquina difícil. de calendarização está O problema é que está homogeneizada tudo para proteger os construído jogadores, não. Ou seja, não faz sentido.
provavelmente as coisas ainda não estavam alinhadas para isso, mas se calhar tem que se repensar a questão da Final Four da Liga das Nações não acontecer em ano de Mundial. Não é? Mas o Como problema- vai acontecer. Mas o problema é que neste momento já não há ano em que não tenhas nenhuma competição praticamente para além dos campeonatos. É que antigamente tu tinhas os Euros e as Copas Américas e os Mundiais e havia ali sempre um intervalo 2 em 2. Neste momento, com Liga das Nações, com Mundial, com Copa América, com Taça das Nações Africanas, com Mundial de Clubes, todos os anos há competições extra para além do ano normal Certo. de competição. Mas há muitos jogadores. Há muitos jogadores. E, por Mas há exemplo, muitos jogadores que na vão à conce- Copa América. entras no De conceito. muitos campeonatos. O Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não chegou ao selecionador. Claro que é o Cristiano Ronaldo, mas um jogador como o Bernardo Silva, o Ruben Dias ou o Bruno Fernandes, diria que tinham quase a mesma estaleca para fazer isso. O dizer, Cristiano não vou Ronaldo a não estes chegou ao início da Juve e disse ao Fernando Santos, meio ano eu não vou. Eu quero agora habituar-me ao novo clube e não sei o quê. E Portugal fez a Liga das Nações toda em que se apurou para a Final Four sem o Cristiano Ronaldo. E então apareceu André Silva, apareceram João Félix, apareceram outros jogadores. E isso é a mesma coisa que pode acontecer agora. É a Liga das Nações, não estamos a falar Sim, e de os jogadores eles querem ganhá-la. abdicarem de €1. Os jogadores querem ganhá-la. Eu percebo que queiram, mas o Bernardo Silva chega e diz: tem que pensar. E obviamente o clube é quem lhe paga. E tem que dizer ao Roberto Martínez: olha, em junho não conto comigo, se puder ser. Portanto, uma conversa franca, aberta. Em junho, se Portugal estiver, eu não vou poder estar, porque tenho um Mundial São de Clube, decisões é algo de difíceis. 4 em 4 anos. Na próxima Liga das Nações já estarei. Ou então, na pausa de março, não vou estar no compromisso. Eu tenho Enfim, a certeza que os treinadores vão gerir. Eu tenho a é certeza. isso. E os impossível não selecionadores gerir. também. É impossível não gerir. Os Tu treinadores... achas que o Roberto Martínez se ia incompatibilizar com um jogador como o Bernardo Silva se ele tomasse esta posição? Mas isso, para mim, tem que ser o treinador a ter essa consciência. Nunca pode ser o jogador a dizer assim, eu não quero ir. Não acho. Eu acho, porque o Então, treinador, mas estamos a falar o dos- jogador nunca se vai colocar na posição de vou rejeitar a minha seleção. Então os jogadores não estão a ser cuidadosos, não estão a ser coerentes. Não podem querer greve, não podem dizer que ameaçam com greves, mas depois não tentam procurar uma solução. É a mesma coisa que eu dizer assim, Luís, olha, eu para a semana não venho porque eu ando muito cansado. Não, porque tenho E eu te outra garanto- coisa na semana. Não, e eu te garanto que eu vou ser sensível a isso. Sim, tu Te garanto. Vais ser sensível de uma vez. Se eu te pedir isso de 3 em 3 meses, Obviamente, ok, mas espera aí. é Mas isso muito porquê? difícil, não vamos encontrar nenhuma solução limpa aqui. Não vamos, E tu- mas e eu tu tens razão sinceramente... do teu ponto, nós teremos eu percebo razão o ponto, no mas nosso. eu vou Eu defender também sempre os Eu jogadores. percebo, mas acho difícil. Porque eu percebo o ponto de vista dos jogadores é que estão a ser marionetas Sim. de um. E de um vamos ter produ- competições. Mas os jogadores podem obsoletas. proteger-se. Vamos ter Quando competições um obsoletas, jogador que não vai interessam. assinar um contrato com um clube, o clube tem uma série de linhas e nós sabemos disso. Olha, tu entrevistas, não podes dar eu percebo entrevistas sem isso. falares connosco. Eu não tenho dúvidas Não que podes- isso deste ano em diante vai acontecer mais. Claro, tens de Deste dizer, ano em olha, diante. eu não faço mais do que 55 jogos numa época pelo clube. Vocês têm um crédito Tá comigo. aqui, tá Têm um aqui crédito o- comigo. Agora gira. Pá, giram. Eu- E os clubes vão ter que ser sensíveis. Ou então vão dizer, ok, então não venhas. Não, eu aceito que, Não, isso, ou que então essa se- seja a solução. Se eu perante o fizer cenário. mais de 60 jogos esta época, eu tenho que me pagar uma cláusula de. Mas aí, 15 aí já, milhões. já estás a ser contraditório. Não, A questão é o dinheiro ou é a saúde? não. O clube não vai querer pagar 15 milhões a um jogador por estar a usá-lo. Ou então, Não, mas isso o clube- queres-me usar mais do que eu quero e do que eu posso, compensas muito sobre isso. Porque eu acho que os jogadores Mas estamos abdicam de 15 milhões de euros Sim. para ter férias com a família. Tu não pagas saúde com dinheiro. Não podes pagar saúde com dinheiro. Por isso, Não, mas o se meu me querem ponto... explorar, então paguem-me a sério. Não, mas eu estou de acordo convosco quando vocês dizem que os Não tem nada a ver jogadores... com os salários que eles ganham agora, que já são muito bons. Certo. Eu estou a Mas- dizer é que este extra é um exagero e os jogadores abdicam facilmente desse dinheiro para poderem ter férias. Pois, mas a minha questão é que esse é um princípio errado. Se nós estamos a falar que os jogadores dizem que é desumano e que é muito prejudicial em termos de saúde, esta questão de os demasiados jogos por época, depois não se podem vender por 10 ou 15 milhões de euros, não é? Não faz sentido. Não é vender, é pôr uma Sim. cláusula muito alta, quase proibitiva, para se isto Não, acontecer... não, em te- impõe-se, mas impõe-se sem cláusula. Impõe-se a dizer, não, são estes jogos. Pá, tem que ser estes jogos. Não posso fazer mais do que isto. E depois pegas ou largas.
Mas uma coisa é jogar, porque ainda aqui é outra coisa, que é uma coisa é jogar, outra coisa é ter que ir para estágio e ter que ser convocado na mesma. Claro. Ok, É Ruben, isso. Ruben Dias, Eu não vamos pôr sou de todo convocado. Vamos pôr o caso do tudo Ruben isso. Dias. Vamos pôr o caso do Ruben Dias. Ok, não jogas 15 jogos, mas convoco-te na mesma, porque eu só tenho Mas então, para 25. É que isto é engraçado, mas o Roger Schmidt era criticado porque todas as paragens de seleções ele dava uma semana aos jogadores, Sim, verdade. não é? Isto é Era muito... criticado por isso. É? Portanto, verdade. estamos aqui já numa... Sim. Mas ele é criticado porque depois a performance baixava. Eu não o critico por Claro, dar férias. Sim. Não consegue O manter problema é depois que a depois tu não performance. consegues manter. Claro. E é o que vai acontecer. O Ancelotti, o ano passado, acho que chegou a fazer isso. E este ano, muitos treinadores vão fazer, os que vão ao Mundial, seguramente. Que é chegar ali a uma semana, é Claro. taça da Liga. Malta, os 11 titulares vão para Ibiza, vão para onde vocês quiserem, vão para as feiras de Natal de Estocolmo, façam o que vocês quiserem. Apareçam-me cá para a semana para jogar a Liga. Ok, eles vão e voltam. Como? Claro, não é a mesma coisa. De Estamos a cabeça falar bem de fresquinhos. Fisicamente, não se sabe. É uma competição, nova não gestão que tens de fazer. É como a questão das 3 substituições, passou para 5 substituições. Os treinadores têm que se adaptar. E aqui foi uma benéfica, não é? Meus amigos, tens de eu te tenho que adaptar. parar só uns Bora, vamos vamos embora, para 2 vamos horas, embora. não vamos? Eu bem disse que nós devíamos Uma ter hora e feito um meia. episódio só com isto. A pausa Até- para xixi vai mesmo ser Até porque eu cortada. vou ter que despachar o CEO Fuera, rapidinho. O meu CEO Fuera desta semana vai ao encontro um bocadinho que estávamos a falar, lesão grave, Marc-André Ter Stegen lesionou-se no Barcelona, falha o resto da época, vamos ver como é que regressa. Acabou de sair a confirmação, Confirmou? ruptura total do tendão. do Portanto, joelho. é para muito, para lá de muito. Para Ter Stegen é uma infelicidade brutal, porque acontece pouco depois de Manuel Neuer finalmente se Eu ia retirar da dizer, seleção. E para a seleção alemã também é... E esse é o meu CEO Fuera. Portanto, Ter Stegen esperou tantos anos para ser o titular e agora leva com este baque tremendo. Portanto, CEO Fuera e Julian Nagelsmann, eu já estaria a ligar a Manuel Neuer a esta hora e a dizer, amigo, não dá para repensar um bocadinho. Porquê? Porque temos Liga das Nações e é preciso... E a Alemanha quer ganhar, está numa... Portanto, alguém tem que jogar. Portanto, o meu CEO Fuera era este, liga ao Neuer, porque não vai dar. E com isto terminamos, porque isto não dá mais, amigos. Um abraço, boa semana. Subscrevam. Comentem, subscrevam e hoje há muito para comentar e eu suspeito que este último assunto vai encher as caixas de comentário. Abraço. Abraço. Um grande abraço. Até para a semana. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.